E hoje a gente vai trabalhar de uma forma diferente, né? Sempre a gente pega um determinado texto e a partir daí a gente estuda para poder entender tudo o que está acontecendo, qual o propósito comunicativo e preparar-se melhor para o Enem. Neste caso, eu vou partir para outros elementos. Eu quero mostrar que em qualquer tipo de texto que você possa ler, existe um propósito. E esse propósito que o autor em si ele está tentando te passar, nem sempre ele é observado. É o que a gente chama de propósito comunicativo. Na maioria das vezes, as redes sociais ela é uma boa oficina para que a gente possa entender também esses mecanismos. E aí, o que foi que eu fiz? Existiu aqui um texto em que a pessoa, para falar sobre um determinado assunto, ela utilizou duas fotos. Eu diria que a forma correta de falar é que essas imagens elas são ilustrativas. Sendo que ela errou porque colocou a imagem dessa pessoa como se ela estivesse passado por aquela situação, quando na realidade a situação dela, mesmo podendo ilustrar o que ele estava falando, foi uma outra completamente diferente. E alguém durante o discurso, alguém durante o debate, né, também na rede social, então observou e fez o comentário, seu comentário que ele deveria não colocar citando a pessoa, já que é só ilustrativa. O problema não é esse, pessoal. O problema é que o texto ele vai mudando completamente de figura. O texto sai do seu contexto e criam novas possibilidades de leitura, outros assuntos, e é exatamente disso que a gente quer falar, porque na maioria das vezes as nossas redações, o que acontece é isso. Temos conhecimento de mundo, mas deixamos o nosso lado subjetivo, ideológico, sei lá, até de experiência de vida também, tomar conta. E saímos daquele contexto que a gente deveria discutir e a gente não consegue mais voltar. Outras pessoas começam a ir pelo mesmo caminho, tá ok? Então vamos lá, vamos tentar analisar um texto dentro do Facebook. É claro que aqui eu tirei, a maioria das pessoas tudo não deixei. E vamos ver a cada comentário o que é que a gente poderia fazer, o que a gente deveria realmente falar sobre ele, tá ok? Veja só, então aqui existe um grupo, né, aqui dentro do Facebook chamado Fique por Dentro. Isso aqui aconteceu de 14 de fevereiro e eu resolvi fazer uns prints exatamente para comentar aqui. Primeiro aqui que aparece sou eu mesmo, mas depois as outras pessoas eu borrei para não ter que estar chamando a atenção dessas pessoas, certo? Vamos lá, então, como é o texto? O texto fala o seguinte, deixa eu só tentar aqui me preparar. Pronto, esse cara abriu uma loja e todos os amigos, familiares e vizinhos compraram lá e pediram crédito. É o famoso pedir fiado. Alguns anos depois, isto é tudo o que resta. Às vezes dizemos sim quando deveríamos no caso, né, ter recusado. Você diz sim achando que está ajudando as pessoas, mas na verdade você está perdendo e dando o seu trabalho de sacrifício. Então todo mundo vira as costas para você. Nem sempre diga sim. Invista no seu negócio e economize. Seja esperto, não permita perder tudo. Amigo não pede fiado. Amigo não pede de graça. Amigo fortalece. Tá lindo, né, o texto? Bonito, eu gostei, né? Bem interessante. O problema é que no propósito comunicativo, para ilustrar esse texto, já que ele disse esse cara, ele colocou essa imagem. Vendo? Você está vendo que o cara, como ele fala aqui, ele está com o mercado surtido no primeiro momento e depois praticamente não tem nada, né?
Tá muito bom. Só que o problema, gente, é que esse cara, como ele fala, essa foto, o que aconteceu realmente com ele, isso aí, a foto é real. O que aconteceu com ele não tem nada a ver de pedir fiado. Não tem nada a ver. Então, se não tem nada a ver, poderia dizer todo o texto, tudo, mas tirar a questão desse cara, tirar que dizer que ele foi fiado. Não, porque não poderia, por dizer que essas imagens ilustrativas, se são imagens ilustrativas, então essa imagem é de outro contexto que a gente pode trazer, estaria perfeito. E aí alguém, não, outra coisa anterior. Olha aqui como é interessante a gente analisar textos. Aqui, em termos de emojis aqui, então tem 104 mil. Comentário, 8.800. Quer dizer, isso aqui aconteceu, esses comentários, em fevereiro, né? Fevereiro ainda, 14 de fevereiro. Os comentários com certeza estão muito maiores. 8.800 comentários, 64 mil compartilhamentos. Gente, isso aqui é muita coisa. Muita coisa. Esse pessoal que compartilhou sem olhar o texto, sem pesquisar se é real nem nada, com certeza fez com que um texto que poderia ajudar, que poderia ser verdadeiro, que poderia, sei lá, ter um propósito comunicativo legal, ele ser enganoso. Porque esse cara, como ele fala aqui, não, de jeito nenhum ele passou por isso. E aí alguém aqui nos comentários, começa a partir dele, chama atenção. Veja, essa pessoa aqui, ela diz o seguinte, tá com uma pessoa mais relevante, né, tudo mais. Não é verdade. Essa foto é de um senhor venezuelano e seu mercadinho, antes e depois de Maduro. Essa foto percorreu o mundo para mostrar os perigos do comunismo. Veja bem, se essa pessoa, ela, em vez de falar os perigos do comunismo, né? Essa última frase, colocasse que essa foto poderia muito bem servir como foto ilustrativa, mas não deveria citar ele como exemplo, já que ele já falou o que estava, resolveria muito, mas devido a essa questão comunismo, e a gente sabe que não existe país comunista, existe país socialista, capitalista, né? Mas devido a essa palavra aí, as coisas que vai caminhando aqui até o último comentário que a gente vai analisar aqui, sai completamente. Ninguém quer saber, ninguém, mas ninguém mesmo, quer saber sobre se esse cara aí realmente é ele ou não. E sim, por ser uma foto ilustrativa, mas tem que ter cuidado. No momento que eu digo esse cara, no momento que eu digo essa pessoa, eu estou colocando ela. Uma coisa é eu colocar a foto ilustrativa, embaixo eu tenho que colocar a foto meramente ilustrativa. Porque ninguém vai relacionar ele, ninguém quer saber dele, e sim olha o exemplo e a partir daí concorda, certo? Quando você coloca meramente ilustrativa, você não traz a pessoa uma responsabilidade que ela não tenha. Você faz isso. Só que quando você, nesse caso, fala que ela está dentro, é um perigo muito grande. Primeiro, o cara nem brasileiro é. Segundo, eu nem sei se na Venezuela tem esse costume de pedir fiado, né? Algo que não deveria existir. Mas vamos lá, então um comentário logo aqui embaixo. Creio que a foto é só para ilustrar o texto, o que não passa de verdades. O texto, creio, verdade, mas continua naquela ponte lá, continua sendo mentirosa. Veja que só uma pessoa, essa aqui você vai ver, ele está dizendo, pô, o cara não tem nada a ver, esse cara aqui na Venezuela, ele faliu porque passou pela transição de antes de Maduro entrando no poder e depois que entrou. E o que aconteceu com a Venezuela foi isso, pronto, né? E aí uma pessoa, veja que aqui já tem uma réplica e tem uma tétrica, né? Veja que uma pessoa, entendi. É que como está escrito esse cara, dá a impressão que é outra coisa. O cara não soube explicar. Aqui na verdade com esse cara dá a impressão que ele, não é que é outra coisa. Veja que tem gente até rindo aqui, né? Mas veja, não dá a impressão de outra coisa, dá a impressão que ele faz parte do contexto, dá a impressão
que ele realmente ficou pobre porque vendeu fiado a familiares e amigos, certo? Então, aqui já começa você ver que as pessoas aqui elas têm problemas de interpretação de texto. A maioria aqui tem algumas que não tem nem. O próximo aqui não vai ter nem muito conteúdo, eu acho que deve ter terminado ensino fundamental só. E as redes sociais, o bom e o ruim, ao mesmo tempo, é isso. Todo mundo pode dar a sua opinião, não importa quem. E aí aqui está um caso aqui, veja. Você está certíssima, gente, certíssima até, né? Certíssima tem acento agudo e tem dois S. Então, aqui eu não critico, veja que eu já falei algumas vezes aqui, em que para mim não existe o falar correto, não existe. O que existe é falar adequado. Você está estudando a norma culta para se adequar ao mercado de trabalho e para se adequar às classes dominantes. Afinal de contas, elas vão pagar seu salário, né? Não tem como. Mas essa pessoa aqui está falando errado? Não, falar errado para nós linguistas seria você falar em uma estrutura que não pudesse ser compreendida. Tipo assim, hoje fome com estou eu, por exemplo. O cara diz que é isso aí, né? É você colocar uma estrutura que não tenha sentido de forma nenhuma, colocar palavras aleatórias, colocar palavras que ninguém conhece, porque não vai dar sentido. Mas nesse caso todo mundo está lendo. Se leu, houve duas coisas: houve comunicação e a pessoa está na mesma linguagem que você. Aqui está a língua portuguesa, certo? Agora é uma língua portuguesa que não é dentro da norma padrão, é a língua portuguesa que apresenta para a norma culta, né, para o padrão também da língua, muitos erros. E aí tá certíssima, por isso, falta um S, porque, né, PT botou PT, né, mas que isso aconteceu comigo, tá aí separado, e meu esposo, comigo e meu esposo, nosso bar e lanches, essa como esse da foto aí, era no caso, o começo da foto aí, depois de amigos e parentes, começou que amigos e parentes, no caso, começou a pedir fiado, a gente faliu. Então, veja, é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa honesta, uma pessoa que luta pela vida, que teve que parar de estudar com certeza para trabalhar. Não existe nada, a gente não deve criticar. A gente só deve observar, é claro, que trata-se de uma pessoa que vai ter muita dificuldade de relacionar o primeiro comentário que fala, tome cuidado, esse cara não participa, esse cara, a foto dele é um outro contexto, não vai trazer o contexto para vender fiado, porque na Venezuela a gente acredita que nem isso não existe, entendeu? Essa pessoa que mais tem dificuldade, ela vai logo dizer que está certíssimo, que ela aconteceu, tá, entendeu? Então ela não vai ver essa questão lá do esse cara que ele tá dentro fora, não vai, gente, porque isso aí requer um certo senso crítico, certo? E você só consegue através da leitura e da escrita. Aqui outro, verdade, meu pai também faliu, vendendo toda a mercadoria fiada que tinha comprado com os poucos recursos que tinha, aos vizinhos e amigos. Não tem nada a ver com o venezuelano comunista. Pronto, aqui veja que situação doida e tem até coraçãozinho aqui. O cara tá dizendo que o texto tá bom e que não tem problema, que ele botou esse cara, mas não tem nada a ver com o Venezuela. Puxa, por que não tem nada a ver? A pessoa trouxe a informação para que tenha cuidado que ele é venezuelano e que, claro, ele foi infeliz em falar nessa questão do comunismo, porque a partir daqui as coisas começam a desandar, vai sair do fiado e vai entrar em outros temas, entendeu? Veja, primeiro a gente começa mostrando com uma ilustração que alguém faliu porque vendeu fiado. Depois, uma pessoa alerta que aquela ilustração não poderia estar esse cara, a pessoa que tem da foto não poderia estar dentro do contexto, porque ele não faliu dessa forma. Ele não é brasileiro, ele faliu devido a questões governamentais, questões de governo, do tempo mesmo que infração, etc e tal, certo? E aí, quando esse aqui diz que não tem nada a ver com venezuelano e comunista,
É porque ele não entendeu como é que esse venezuelano e a questão comunista entrou no contexto. Ele não conseguiu entender que a pessoa está alertando lá em cima que não deve colocar ele, porque inclusive é crime. Entendeu? E olha que as pessoas aqui adoraram, certo? Vamos lá. O fato de o texto ilustrar algo que realmente acontece não significa que possa afirmar que o homem da foto seja o protagonista do texto, sem que de fato seja. Aqui tem esse negócio foto seja, de fato seja. Poderia então apenas tirar as palavras desse cara e manter o restante. Pronto, isso aqui é a segunda pessoa em que pensa corretamente. Você pode ilustrar o texto com as fotos, não tem problema. Eu diria, inclusive, que bastaria colocar embaixo da foto, foto meramente ilustrativa. Resolveria. Mas não é só tirar esse cara, é tirar toda a fala, porque senão também não vai ter sentido. Vamos voltar para ela, que aqui a gente vai ver. Quando ele fala que esse cara abriu uma loja e todos os amigos, familiares, vizinhos compraram lá. Você pode trocar esse cara por outra coisa, né? Uma outra pessoa. Ou você mudar o texto falando sobre o problema de você abrir uma loja e permitir que todos os amigos, familiares, vizinhos comprem, entendeu? E peçam créditos. Você tem que mudar. Tem que mudar porque ou então toda pessoa que abre uma loja e permite que os vizinhos familiares e tal, pronto, essas coisas, compra crédito, pode acontecer, segundo a foto abaixo, tem que mudar essa parte, não é só esse cara, certo? Porque ela está dando exemplo de alguém. Se não, você não quer colocar isso, quer colocar uma outra pessoa, tudo bem, só que essa outra pessoa é mais complicado, pode se relacionar com quem está embaixo. Então, o texto tem como você mudar, e aí, principalmente até alguns anos depois, está aqui, né? Você tem que mudar para depois fazer sentido e não ter nada a ver com a foto, certo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ilustrar. Aqui, verdade, foi uma ilustração certeira. Aprenda a dizer não. Ótimo, aqui tá tudo bem. Aqui ela não está entrando mais na questão de estar errado, né? Mas ela também não sai totalmente. Ela simplesmente diz: foi uma ilustração. Uma ilustração certeira, ainda mais. Uma ilustração que ele pegou e que representa muito bem o que acontece com quem vende fiado. Então, essa daqui também a gente bate palma para ela. Veja que pouca gente aqui, só ouvi 5 likes. 5 likes, enquanto quando a gente vê aqui que os outros aqui não tem nada a ver com isso, tem uma quantidade maior. Para você ver que as pessoas ela não conseguem interpretar um texto. Ela não consegue ver o propósito comunicativo e ela não consegue, mesmo que outras pessoas vai tentando alertar, não consegue ver onde está a armadilha, certo? Vamos continuar. Creio que mostrar a verdade seria melhor. Também está correto. Porque que verdade seria essa? Que que a foto é meramente ilustrativa, que não precisava nem citar que ele era venezuelano nem nada, não. Criar um contexto, colocar a foto meramente ilustrativa e pronto, estaria ótimo. Os assuntos aqui iria bater do começo ao fim sobre isso aí, porque vender fiado é um tema muito bom também se trabalhar. Isso é verdade, sim. Nesse contexto eu apoio. Sim, nesse contexto, que contexto é tal, né? Mostrar a verdade, pronto, isso é verdade. Aí ele quer dizer que é verdade dentro desse contexto, mas ela está falando que a verdade seria melhor, é que o cara não participa, o cara não faz parte desse contexto. Isso é uma mentira, por isso que mostrar a verdade seria melhor, né? Não coloca, mas vamos lá. Fulano falou totalmente a verdade. A galera pensa que tudo é politicagem. O não tem acento agudo. Aqui 2 likes. Puxa, que tudo é politicagem.
Não, ninguém está falando que tudo é politicagem, ninguém está pensando, a gente está apenas citando um fato. Eu vou continuar para que vocês também não percam o fio da meada, não percam o sentido. A gente está alertando que ele não faz parte desse. Ele pode ser ilustrativo, mas não pode. Então não tem nada de politicagem aqui. Cara, eu nem perderia meu tempo, então tá claro que é uma ilustração. Mas já sabe, no Brasil tudo se acredita. Pronto, então aqui ele tem meia verdade e um pouco assim também, porque tudo se acredita. Ou seja, dá para entender sim, qualquer coisa que você colocar como ilustração, a pessoa acredita que aquela pessoa que está na ilustração, aquela situação é a real. E não se trata apenas de uma ilustração, e sim de um fato comprovado e tirado foto, tudo com é dado, não existe fato comprovado, certo? Tá. Isso mesmo, está certíssimo seu comentário. LV, sim, tá. Todo mundo tá falando do mesmo LV aqui, certo? Tá vendo aqui? Porque o LV de creio que mostrar a verdade seria melhor. Não, ainda não é. O que é que o LV? É bom a gente saber quem é LV. LV está sendo. Todo mundo está relacionado a essa pessoa. Sim, aqui. Creio que a foto só para ilustrar o texto, que não passa de verdade. Pronto, é isso aqui que ele colocou. A galera tá concordando com ele, beleza, verdade, ilustração, tal. Creio que mostra a verdade seria melhor. Falou também da verdade, politicagem, tá? Está certíssimo o comentário. E aí? Capitalismo funciona super bem também, né? E aí, ele riu e as pessoas riram, tudo, e o cara começa a meter o pau, falar sobre o capitalismo, porque ele está entendendo que lá em cima alguém falou do comunismo, socialismo. E aí, nesse sentido, a pessoa, ele está dizendo que a pessoa falou disso aí, quando na verdade ela só quis dizer o que é que acontece, e não defendeu, certo? E aí traz um negócio muito doido, e olha aqui a quantidade de pessoas, 77 pessoas reagindo. Aí vamos lá. Sim, o capitalismo traz riqueza e liberdade. Aí o bicho aumenta. Não, tá continua 58 aqui, tem coraçãozinho e tal, beleza. E aqui, por que você acha que a China e a Rússia, gente, a gente tava falando de vender fiado. Os caras já estão lá na China e na Rússia, que são comunistas, sobrevivem e crescem até hoje, apesar de serem comunistas, porque praticam o capitalismo, apesar de serem comunistas. Agora me mostra um país comunista, socialista, que deu certo agindo sem ser com capitalista. A galera reagiu. Tá, pronto. O que eu quero dizer é que agora a gente pode tratar de outro assunto, porque vender fiado já não entra mais, certo? Se fosse uma redação, alguma coisa, já era. Porque eu não quero nem pegar aqui a questão de uma pessoa estar falando. Vamos dizer que várias estariam diante de uma redação de alguma coisa assim. Amor, abra seus olhos. A liberdade que tu fala é o quê? Porque a situação é a mesma. Pobres enriquecendo apenas quem é mais rico. O capitalismo de todos os sistemas que já apareceu foi o que mais deu certo. Agora, vim falar que é perfeito e traz só coisas boas é sonhar demais, né? Pronto. Ou seja, vamos continuar porque é bom que a gente veja como as coisas desanda. Como é que eu estou falando de uma situação de vender fiado e eu chego no capitalismo e no comunismo? E quem disse que eu estou defendendo o comunismo? Apenas pontuei que o capitalismo não é perfeito e nunca vai ser, tá? Aqui. Você ironizou o capitalismo com sua fala, de maneira a entender que defende os outros sistemas. Seria melhor você aprender a escrever melhor o seu texto. Então, pronto. Na realidade, se eu tivesse aqui, a vontade foi grande de participar, mas não queria, porque eu iria trazer para os senhores para a gente dar uma geral. Mas a vontade de dizer, rapaz, vocês estão precisando, não é só escrever texto, é compreender o propósito comunicativo, é saber não sair de uma determinada linha de raciocínio. A postagem aqui está em relação a vender fiado, que não é bom, você vai à falência. A postagem aqui também está falando, logo no início, que deveria não colocar o cara, e sim apenas a foto dele e dizer que a foto é meramente ilustrativa, porque ele é Venezuelano e aconteceu lá antes e depois do governo da primeira gestão de Maduro.
Beleza, entendeu? Mas aí a gente deixa aqui porque, vamos lá, ironizei sim, e em nenhum momento citei outros sistemas, muito menos o comunismo. E você aprenda mais sobre interpretação de texto. Tchau. Rapaz, aqui é engraçado porque aqui ninguém, tirando a primeira pessoa lá de cima, as duas primeiras, eu acho. Ninguém sabe interpretar texto. Ninguém sabe. Eles estão apenas decodificando. Ele sabe como é que se juntam as palavras, tal, mas o raciocínio lógico aqui não está batendo em lugar nenhum. E onde que você tirou que eu tenho dó de socialista? Apenas falei verdade sobre capitalismo e não citei mais nada. Não coloque palavras que eu não falei. Se tu acredita que o capitalismo é um mar de rosas, é porque é cego isso pronto. Pronto, aqui já está pessoal, já está outras coisas que não tem nada a ver. Mas será que alguém volta para o tema? O que tem a ver eu pontuar defeitos sobre o capitalismo e eu estar em um toco? Você é burro todo dia ou só hoje mesmo? Vamos lá, vamos lá. Infelizmente não, por isso disse, de todos os sistemas é o único que mais funcionou, porém não deixa de ser ruim. Pontuar defeitos. Vou considerar a ironia da sua parte, uma brincante das redes sociais, uma bela, passa bem. Pronto. Ou seja, eu não sei, tá um negócio tá doido. Aqui eu apaguei, não apaguei o nome do cara, mas não, existe várias pessoas com o meu nome. Aqui, pois é, não sei qual é a neura que vocês têm em achar que todos que falam mal do capitalismo estão pedindo pelo comunismo ou algo do tipo. É só ser sensato e ver que tudo tem seu lado ruim. O capitalismo é uma faca de dois gumes, né? Só um like, né? Ou seja, a pessoa não está muito para ele, mas apesar que está falando a verdade, mas vamos lá. No capitalismo você tem condições de ser dona do seu próprio negócio, tem funcionários. Os funcionários aceitam o cargo se quiserem. Já no comunismo você é dona da tua empresa, trabalha como uma funcionária e ganha apenas esmolas, porque aí tem aqui o resto que eu não coloquei tudo, né? É aqui. E eu perguntei, eu sei muito bem a diferença de um e de outro. Para falar sobre algo, no mínimo devemos saber os pós e os contras. Aqui deve funcionar, né? Não vejo ninguém fugindo para Cuba ou Venezuela, mas para os Estados Unidos, para a Europa. Nego atravessa até a nado, rio para ir para lá, arrisca tudo, até tudo, que tem ou a própria vida. Agora o contrário eu nunca vi. Ou seja, não tem como, gente. É o que a gente está aqui comentando, veja. Só capitalismo, socialismo, comunismo, desde do começo. Isso porque a primeira pessoa ela não deveria ter colocado aqui que em relação tá aqui isso aqui, essa foto ficou muito para mostrar os perigos do comunismo. Ela não precisava falar sobre isso aqui. Correu para o mundo para mostrar os perigos de um ditador. Não é do comunismo, é de um ditador, né? Até porque não existe comuna não, isso é mentira, não tem comunismo, não existe lugar nenhum comunismo, existe socialismo, certo? Então, se ela tira essa parte e apenas manda a pessoa lá colocar que a foto é meramente ilustrativa e tirar esse cara, beleza? Se ele faz essas mudanças, esse texto jamais iria despencar para esse lado, iria despencar para algum outro lado, iria com certeza sair, porque isso é de praxe, isso é normal e sempre vai acontecer com quem ainda não tem o domínio da interpretação textual, ainda não tem como reconhecer qual o propósito comunicativo, o que é que a pessoa quer com tudo isso. Então veja, e te perguntando qual o propósito comunicativo. O propósito comunicativo aqui era mostrar para quem lê que fiado realmente, vender fiado vai levar você à falência. E com essa foto e esse cara, já que ele falou esse cara lá, ilustrar, mas não apenas ilustrar. Aqui a armadilha está nisso. A pessoa faz questão de colocar a pessoa, porque se não fosse a primeira pessoa aí, iria passar que era uma beleza, porque ninguém conhece a história aqui. Ninguém. Veja que nós temos, deixa eu ver aqui de novo para mostrar.
104 mil, que as pessoas que passaram, 104 mil, 8.800 comentários, 64 mil compartilhamentos. Mais 104 mil pessoas aqui deram a sua expressão de sentimento, deram like, etc. Tal, entendeu? 104 mil pessoas, onde praticamente ninguém ou apenas uma pessoa vê onde está o erro, que esse erro não deve ser colocado. 104 mil pessoas que, por mais que essa foto tenha corrido o mundo, ninguém sabia da existência dele, né? Ninguém sabia da existência dele. Então, veja, é um número muito alto e eu tenho medo. Não é só dos comentários, porque a gente já viu, é do compartilhamento. 64 mil compartilhamentos só saem daqui e que daqui foram para outros locais. Então é muita coisa para um verdadeiro fake news. É isso que começa o fake news. O cara não teve tanta intenção, né? É simplesmente ao contrário. Ele pega inocentemente, mas a pessoa pegou essa foto sem saber nem quem era também, ou então com certeza sabia porque ela tinha que ver em qual contexto ela se encontrava, mas podia também ser uma foto do Google, direto do Google, que você nem entra no texto nem nada para saber o que é que está passando e pega ela. É apenas com ilustração. O problema é que quando você não conhece, chutar também é complicado, porque na maioria das vezes a gente não acerta o chute, entendeu? Então, veja bem, o que a gente quer trazer aqui para os senhores é que devemos prestar atenção em todo tipo de texto. Esse texto aqui poderia ser um texto de redação? Poderia, né? Poderia ter alguns outros paralelos também, e a partir daí começar a trabalhar possíveis erros. Pode colocar um diálogo, um texto não tem um diálogo, as pessoas falando que não é bem assim, aconselhando, pode, mas pode inclusive também falar sobre a falta de compreensão do texto. Ler um texto não é para qualquer um, seja o que texto for. Certo? Então, na realidade, a nossa aula de hoje seria mais isso, analisar, interpretar vários textos, né, e ver aonde está o erro, né, onde está os erros aqui, os possíveis erros, que deve ser feito, como a gente comentou. Então, se você aqui é novo no canal, por favor, se inscreva, curte, compartilhe, porque dessa forma o YouTube ele vai ver que esse material aqui, essa matéria ela é boa, ela é interessante e poderá também um pouco mais impulsionar nossas apresentações, nossas aulas, ok? Então, por hoje é só e até a próxima. Aguardo vocês nos próximos vídeos.